Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre imóveis em Portugal, tá? Falaremos sobre compra e venda e também sobre locação, sobre aluguel, que nós chamamos aqui em Portugal de arrendamento, tá? Então vamos lá, nós temos dicas de ouro aqui, vamos trazer alguns pulos do gato para você fazer uma boa compra, uma ótima compra de imóvel em Portugal ou ainda para fazer uma boa análise em relação ao aluguel de um imóvel, ok? Então saiba como encontrar as melhores oportunidades. Nós vamos entregar aqui para você um raciocínio, uma forma de encontrar, ok? Você vai perceber no decorrer desse vídeo que não é uma coisa milagrosa, uma coisa bastante lógica, tá? E é o que nós vamos apresentar para você que tem dado certo, dá certo a quem utiliza essa lógica aqui, tá? Então vamos lá. O foco aqui é o baixo preço e uma melhor qualidade de vida, ou seja, o melhor imóvel possível em um baixo preço. Então você tem determinado orçamento, né, determinada condição ou capacidade financeira e o melhor possível dentro da sua realidade econômica, tá? Nós vamos deixar links para você na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Vai estar fixo lá no primeiro comentário. Na descrição do vídeo, basta você clicar aí no título do vídeo, você vai abrir, então expandir a descrição e você vai ter os links, tá? Lembrando que são apenas dicas, nós não fazemos intermediação imobiliária, tá? Não somos corretores de imóveis, que nós chamamos aqui em Portugal de consultor de imóveis, tá? Então vamos lá. É apenas uma dica mesmo para você aí que acompanha o nosso canal. Imóveis em Portugal. Tá? Nós temos mais vídeos e diversos tópicos no canal, tem uma playlist para você acessar, porque eu vou fazer um vídeo curto, vou falar rapidinho aqui para você e não quero me tornar cansativo. Então nós teremos vários outros vídeos na playlist, vale a pena você ver, porque aliás o contrato, seja de compra e venda, ou seja, de aluguel de imóvel, é bastante dinheiro envolvido, bastante dinheiro investido, então vale a pena você investir alguns minutos aqui neste e em outros vídeos também, porque é uma coisa séria, tá? Aliás, muito séria, vamos falar disso em outros momentos, tá? Como pesquisar imóveis, né? Vamos ter várias dicas para você aqui, os melhores aplicativos, os melhores sites, as melhores imobiliárias também, e vamos falar bastante sobre transporte público e transporte particular, que tem tudo a ver com a escolha do seu imóvel, ok? Então, imóveis em Portugal, primeira coisa, o ranking de cidades. Isso é muito importante. Quais são as cidades mais baratas em Portugal? Você deve saber disso. Quais são as cidades mais caras de Portugal? É muito interessante para você que não quer gastar, não pode gastar muito dinheiro, você pode estar procurando no lugar errado, isso vai desanimar, inviabilizar e, enfim, causar frustrações. É interessante você saber quais são as cidades mais caras e também as mais baratas. E também nós traremos aqui as melhores cidades para se morar, segundo alguns rankings, algumas pesquisas aí, tá? Algumas eleições, as cidades que foram eleitas como as melhores cidades para se morar em Portugal. Então vamos lá, imóveis em Portugal, primeira coisa, a sua realidade, o seu contexto. Não é possível falar aqui de forma genérica para todos, por quê? Porque cada um tem a sua realidade econômica, cada um tem o seu objetivo em Portugal, cada um tem a sua condição ou a finalidade do imóvel. Por exemplo, se você é estudante, você vai ter um contexto, né? Nós vamos falar sobre você, por exemplo, é um jovem estudante, uma jovem estudante solteira ou solteiro. Obviamente, você pode morar em um quarto próximo da universidade, é o melhor para você, né? Mas, se a pessoa vem com uma família para Portugal, né, vem para viver o resto de sua vida como aposentado, é uma realidade completamente diferente. Não dá para falarmos aqui e fazer uma análise idêntica, não é verdade? Então, se são solteiros, se são casados, se têm filhos, se não têm filhos, tudo isso vai alterar. Tá? Então aqui nós temos imóvel T1, T2, T3 e T0 também. Isso tem a ver com a quantidade de dormitórios. Quando o brasileiro chega aqui, ele não sabe o que é. Em regra, ele não sabe o que é T1, T2, T3. Vamos falar sobre isso também. Isso é muito importante para você encontrar o seu imóvel.
Tá? Aposentados, como eu disse, né, você está procurando uma região para descanso, uma região ali para viver, curtir a sua aposentadoria. Obviamente, a tendência é você fugir dos grandes centros, né? Você não vai procurar uma cidade ali agitada, né? Por exemplo, ali o centro de Lisboa, que é muito mais agitado, você não faz sentido para você, talvez, se você veio para descansar, né, como aposentado, reformado, que nós chamamos aqui em Portugal. Veja, isso já não tem nada a ver com um estudante, com um jovem, o tipo de imóvel que ele vai procurar. Então, a realidade de cada um, o contexto de cada um, o objetivo de cada um vai variar completamente a busca. Por isso que nós não podemos falar de forma genérica, né? A capacidade financeira também de cada um. Né? Se a pessoa tem uma boa capacidade financeira, obviamente ela vai ter um leque muito maior de oportunidades. Se a pessoa tem um orçamento limitado, ela vai ter que filtrar ali com muito mais, vai ter mais trabalho, né? Vai ter mais dificuldade, porque o leque dela de oportunidades é menor, né? Então isso é bom a gente considerar. Nós temos que estabelecer alguns critérios, você tem que estabelecer alguns critérios. Por exemplo, distância, a distância para chegar no trabalho, onde eu vou trabalhar, onde eu pretendo trabalhar, qual a região que oferece mais trabalho, a melhor região para o trabalho. Né, e onde eu vou morar e calcular uma distância, e vamos falar disso com bastante atenção, com bastante foco, porque isso é muito importante. Como eu disse, teremos mais vídeos, mas vamos fazer aqui um apanhado geral disso, um panorama geral disso, porque é muito importante. Depois vamos detalhar ali, ponto a ponto, teremos vários vídeos para você. A distância é transporte para estudo, né, como eu disse. Se você é um estudante, onde você vai estudar, onde você vai morar, você vai pensar nessa distância, vai ter que pensar nessa distância. Né? No caso de negócios, depende do seu negócio. Né? Se você vai trabalhar como autônomo, você tem uma empresa, enfim, um investimento ali, você é empreendedor, você vai pensar onde é melhor para o meu negócio, qual a região melhor para o meu negócio. Né? Obviamente você vai ter que estudar isso. E também a questão de tranquilidade, como eu falei, quando a pessoa vem com foco de buscar uma região mais tranquila. Nós temos aqui o mapa de Portugal. Aqui são os distritos. A primeira coisa para você pensar é o seguinte: nós temos no Brasil, por exemplo, tem lá os estados da federação, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, enfim, os estados que nós temos lá. E temos também as cidades, né? E dentro das cidades nós temos os bairros. Aqui em Portugal não é assim. Aqui você tem os distritos, você está vendo aí, Braga, Porto, Lisboa, Évora, Bragança, Guarda, enfim, Viana do Castelo, aí Viseu, aí são os distritos. Parece aí com os estados que nós temos, é mais ou menos isso. E dentro dos distritos nós temos os concelhos, é conselho com C, não é o conselho com S, que nós utilizamos a aconselhar, né, o conselho, não, é o conselho com C. Tá? E dentro dos concelhos nós temos as freguesias. As freguesias equivalem aos nossos bairros. Quando você fala freguesia, pense em bairro, pronto, está resolvido. Aqui estão os distritos de Portugal, tá? Os mais famosos aí para os brasileiros. Para qualquer pessoa do mundo, Lisboa, que é a capital, né? Quando pensamos em Portugal, sabemos de Lisboa, que é a capital. E temos aí o Porto também, e temos Braga. Basicamente é o que a maioria dos brasileiros conhece, e Coimbra, porque nós temos a Universidade de Coimbra, que é famosa no mundo inteiro, é um outro distrito também bastante famoso. Né? Mas é disso que nós vamos falar. Quando nós pensamos em Portugal, temos que ter uma visão mais ampla de todos os distritos, não só esses que eu falei. Lisboa, Porto, Braga, Coimbra. Tá? Que acontece bastante, isso é um problema e você vai evitar isso. Tá? Distrito do Porto. Eu vou dar o exemplo de Porto aqui, porque é a minha região. Então eu conheço bastante Porto, eu vim para Portugal, fiquei um tempo em Coimbra e conheço Lisboa, mas só a trabalho, mas eu moro mesmo no distrito do Porto. Então vai ficar mais fácil para mim trazer exemplos de valores de imóveis aqui em Porto. Mas a lógica é a mesma. Obviamente, não preciso de falar de todos os distritos, eu vou falar de um distrito e você vai usar como exemplo para o seu distrito. O raciocínio, a fórmula aqui é a mesma, tá? Então, o distrito do Porto. Nós temos aqui uma estrelinha, você vai ver Porto aqui, e Vila Nova de Gaia. Essa ponte, a ponte Dom Luís, esse é o Rio Douro, tá? E aqui a ponte é Dom Luís, a nossa referência, nosso cartão postal aqui do Porto.
tá? Então é uma referência para nós, porque nós vamos ver o mapa e isso é uma referência. Aqui então nós temos os concelhos do Distrito do Porto, como eu falei para você, tá? E dentro dos concelhos nós temos então as freguesias. Aqui nós não estamos vendo as freguesias, mas nós vamos ver, tá? É um exemplo para você se familiarizar. Ok, uma coisa que desde já você tem que pensar. Tá? Por exemplo, eu sou da cidade de São Paulo. Eu nasci e vivi minha vida inteira na cidade de São Paulo. E para ir para o escritório, eu demorava no mínimo 2 horas. Tá? Então, dentro de São Paulo, 2 horas, isso quando ocorria bem. Quando acontecia algum acidente ali na Marginal Tietê ou em qualquer outro lugar, 2 horas e meia ou mais. Né? Se você é da cidade de São Paulo, sabe do que eu estou falando. Não dava para usar metrô, não dava para usar trem e de carro era esse problema, tá? Então, quando você vem para cá, esquece isso. Por exemplo, se eu estou aqui no Porto, eu fui para Vigo esses dias, para a Espanha, 1h30. 1h30 eu já estou na Espanha, tá? Em cidades da Espanha, com 1h30 de carro. Então, é uma outra realidade. Com 3 horas você sai do Porto e chega em Lisboa. 2 horas, quase 3 horas você está em Lisboa. Você atravessa o país. Essa é a realidade. São excelentes rodovias, que nós chamamos de autoestrada aqui, tá? Excelentes transportes públicos, como por exemplo o trem e o metrô. Tudo muito bom, não tem comparação. Ou seja, isso é muito importante para você pensar em região, você vai entender por quê. Isso vai fazer a diferença para você saber escolher um imóvel para você morar, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos Porto, como eu já falei. Você tem aqui agora as freguesias. Dentro do distrito, dentro do concelho, você tem as freguesias. Nós temos uma anotação aqui de uma reportagem falando das 3 zonas mais caras, tá, do Porto. As mais caras, olha só. Você tem aí Foz do Douro e outras. E o que você vai focar? Metros quadrados. Eu vou te dar um site, você vai ter no link da descrição do vídeo, no primeiro comentário. Você vai ter lá o link. Aqui é possível você ver o metro quadrado. É simples. Qualquer região que você for pesquisar, veja o metro quadrado. No site lá tem o metro quadrado, o valor do metro quadrado. E pronto, você vai saber aonde você está procurando e aonde você deve procurar. Tá? Essa é o começo da dica. Ainda tem mais coisa, ainda fique conosco até o final. Olha só, Foz do Douro, você tem aqui, por exemplo, quase 3.000 euros metro quadrado. Tá? Ou é a cidade, as zonas, as regiões mais caras aqui. Foz do Douro, você está vendo aqui, né, ao lado esquerdo, tá vendo? E nós vamos falar das mais baratas. Aqui é para você. Se você tem um orçamento limitado, você vai fugir dessa região. É óbvio, você vai para uma região mais barata, tá? O que não vai ser ruim para você, e vou te mostrar aqui. E muita gente não sabe disso, e eu vejo clientes, né, pessoas que a gente percebe que vem com uma cultura diferente, né? Não tem aí a mudança de mindset e faz um negócio ruim simplesmente por desconhecimento. E é isso que você não vai ter, porque você vai ter atenção nesse vídeo, em outros vídeos, e você vai sair com uma mentalidade diferente em relação a pesquisar imóveis, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, nós temos aí, por exemplo, os valores mais baixos do mesmo mapa. Olha só, Campanhã, Paranhos e Ramalde. Olha como muda o valor do metro quadrado. Nós temos, por exemplo, Ramalde aí, 1.914 euros, tá? O metro quadrado. É Ramalde. Então você vê, você está saindo de Foz do Douro, está indo um pouco mais acima, você tem Ramalde, olha só, bem mais barato. Você tem também Paranhos e Campanhã, ainda dentro do distrito do Porto, já está bem mais barato. Se você se distanciar mais ali para Gondomar, e você vai se distanciando, vai ficar ainda muito mais barato. Essa é uma visão boa que você vai ter, e você vai poder usar isso também para qualquer cidade que nós vamos falar. Lisboa, inclusive, qualquer cidade. A lógica é a mesma. Estamos falando de lógica, não precisamos de falar sobre isso em todas as cidades de Portugal, né? Porque a lógica é a mesma. Então vamos avançar e você vai pensar, como nós já falamos, as rodovias, as autoestradas. Eu vou fazer alguns testes para você aqui no Google Maps, tá? Para você se familiarizar e saber como pesquisar. Você já vai perceber.
Você está vendo aqui A20, A1, A28, A4, essas são as autoestradas. Tá? Preste bem atenção nisso, porque uma autoestrada dessa é o que permite você chegar em 1h30 na Espanha, como eu mostrei para você. Tá? E você pode conferir lá no Google Maps. Tá? São essas que são excelentes, são pistas maravilhosas para se dirigir. Você vai muito bem, são muito bem construídas, tem uma qualidade excelente. Não é como algumas rodovias, infelizmente, que nós temos no Brasil. Tá? Então, essas rodovias aqui, se você mora próximo de uma rodovia dessa, que nós chamamos de autoestrada, às vezes eu vou falar autoestrada porque eu confundo, não lembro mais de alguns termos do Brasil que a gente vai esquecendo. Enfim, você morando próximo de uma autoestrada, você está perto de qualquer lugar. Tá? Então, por isso que eu trouxe o exemplo da Espanha, para você ter uma ideia. Para mim era impensável. Né? Eu demorava 2 horas para chegar no escritório, aqui em 1h30 eu chego na Espanha. Às vezes é difícil de a gente se acostumar com isso, com essa maravilha. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, eu falei para você de Ramalde. Né? Você pensa, tudo bem, eu vou morar em Ramalde, vou morar mais distante de onde eu queria. Então, aqui nós temos Ramalde, né? Você vai sair de Ramalde, que nós mencionamos lá, o valor, a região, e você tem aqui Trindade, tá? Nós vamos falar o tempo que demora de carro, mas vamos pensar em metrô. Você vem, você não vai ter carro. Olha só, de metrô, em 9 minutos, você saiu lá de Ramalde e já está em Trindade. Já está perto de tudo, já está no centro do porto, tá? Em 9 minutos. Uma boa qualidade, uma excelente qualidade de metrô. Tá? Que, aliás, muita gente deixa o carro em casa, é muito comum, e vai de metrô. Tá? Eu sei, da cidade de São Paulo, nós não temos essa cultura, as pessoas só andam de carro quando podem, quando tem carro, enfim, andam de carro. Aqui não. Aqui é muito, muito normal a pessoa deixar o carro, algumas acabam nem comprando o carro, porque o metrô é muito bom, o trem é muito bom em relação a outros países, outras regiões, tá? Então, não é um demérito você usar metrô, pelo contrário, é muito comum as pessoas, independente da classe social, econômica, a pessoa usa metrô e usa trem, normalmente não tem essa questão cultural de que, olha, não, qualquer pessoa usa, é muito comum usar, tá? Então, 9 minutos de um lugar para outro, ok. Você está vendo Foz do Douro lá na esquerda, do outro lado, como eu te falei, que é a nossa referência aqui, nosso exemplo, tá? E você tem a Ponte Dom Luiz aqui embaixo, enfim, só para vocês se familiarizando, né? A lógica é a mesma para qualquer cidade, vale lembrar, vou enfatizar. Aqui você tem, por exemplo, Ramalde novamente, né, para Trindade, de carro, 12 minutos. Você vê que ficou até um pouco, você vai ter que estacionar, você vai ter que tirar o carro da garagem, pagar estacionamento, então olha só, ficou um tempo maior, 12 minutos. Se tiver um horário de pico, que não pode se comparar com o nosso horário de pico nas grandes cidades do Brasil, tá? Mas enfim, é o pico, né? É o pico aqui do Porto. Esse tempo pode aumentar. Tá? Então, 12 minutos você vê que de metrô é muito mais rápido e muito mais simples. Tá? Ou seja, tudo isso você tem que considerar quando você for comprar um imóvel. Olha, eu estou comprando um imóvel lá em Ramalde, por exemplo, está distante do centro, mas você vai chegar em minutos. Né? Isso você tem que considerar. Nós temos aqui, então, o mapa é o que eu vou aconselhar você para pegar na sua cidade. Tá? A cidade que você vai pesquisar, o distrito, a região, pega o metrô, pega o mapa para você visualizar o metrô. Olha só, conforme você vai se distanciando das regiões mais caras, você tem aqui, por exemplo, aqui, Jardim do Morro. Jardim do Morro é exatamente onde nós temos a ponte, lá, a Ponte Dom Luiz, aquele nosso cartão postal, né? Jardim do Morro está aqui embaixo, tá? Então, essa região aqui, obviamente, é mais povoada, é mais cara, é mais badalada, tá? Agora, se você não tem condição econômica para comprar, você não vai comprar aqui. Você pode comprar lá bem mais distante, tá? Você vai subindo lá. Mas se você comprar o mais próximo possível, pesquisar, fazer uma boa pesquisa, o mais próximo possível de uma estação de metrô, você estará bem localizado. Às vezes a 10, 15 minutos aqui de qualquer região do centro do Porto. Tá? Então você compra um imóvel 50%, 70% mais barato do que em determinada região
e você vai ter em 15 minutos, 10 minutos, vamos chutar aí alto, 20 minutos você está já no seu trabalho, na universidade, enfim. Você pode chegar em qualquer lugar. Tá? Isso é essa lógica que você tem que utilizar para qualquer cidade em Portugal. Por quê? Conte com o transporte público, com a qualidade das autoestradas, das rodovias, do metrô e do trem. Vou dar mais exemplos aqui práticos para você, tá? Inclusive usando o Google Maps. Aqui também sugiro para você, Comboio de Portugal, tá? CP, pesquise Comboio de Portugal, o site é muito bom, você pode pesquisar ali, entra no Google Maps, vê o site e entra no site Comboio de Portugal para você fazer ali, tem o tempo, tem os horários dos trens, tem os valores, tem tudo, tá? Então aqui você tem um mapa dos comboios aqui de Portugal, olha só, Braga, né, a cidade de Braga aqui é o exemplo que nós temos aqui, para chegar no Porto. Você está lá na cidade de Braga, tá bem distante. Quanto tempo demora para chegar no Porto? Para chegar em Lisboa, você pode atravessar Portugal todo usando o comboio, usando o trem, que nós chamamos trem no Brasil, né? Ok, então aqui o exemplo, a cidade de Braga. Olha só, você vai morar em Braga. Em 41 minutos você está no Porto, por exemplo, usando aqui a autoestrada. Então você está numa cidade distante, mas em 40 minutos você já chegou. Dentro da minha realidade, que vivi minha vida inteira na cidade de São Paulo, isso para mim é um pulo, tá? Isso para mim é maravilhoso. Então nós temos aqui Braga para Porto de comboio. Tá? Depois você vê no Google Maps, vê a distância, por quê? Eu estou focando no Porto porque é o que eu conheço, mas é a mesma lógica para qualquer cidade. Então, Braga para o Porto, está aqui o site, cp.pt, que é comboio de Portugal, tá? CP, está aqui o site. Olha só, você sai de Braga, a duração da viagem, tem a duração tudo certinho aqui, ó, 1 hora e 6 minutos de trem, tá? Para pagar apenas 3,25 €. 3,25 €, 1 hora você saiu lá de Braga e para trabalhar no Porto. E é o trajeto que muitas pessoas fazem diariamente para trabalhar. Mora em Braga, mora em outras cidades nessas regiões, paga 3,25 €, chega no Porto, todos os dias fazem esse percurso. Tá? Porque não querem fazer de carro, por qualquer razão, não tem carro, não querem usar o carro, é muito comum. E você tem serviços de trem diferentes, você tem diferentes modalidades, qualidades de trem para você escolher. Tá? Se você usar esse AP, por exemplo, que é o Alfa Pendular, ele é um trem mais rápido, tá? Mais confortável, tal. Então você vai ter só 36 minutos, você sai de Braga e chega no Porto, mas é um valor mais alto aí. Pronto, então estamos encerrando aqui o primeiro vídeo, teremos outros vídeos para você, falando mais sobre transporte, sobre o valor, metro quadrado, e eu vou deixar para você, na descrição do vídeo aqui, as melhores imobiliárias, tá? Os melhores sites e melhores aplicativos para você encontrar o seu imóvel, mas assim, maravilhosos mesmo, excelentes, e nós não temos nenhum vínculo com esses aplicativos, né? É mesmo uma dica para você, tá? Aliás, são aplicativos aí, empresas muito bem sucedidas, não vai precisar da minha propaganda, o único beneficiado vai ser você mesmo, porque a empresa já é uma empresa bastante conhecida aqui, enfim. Então você vai clicar lá, vai usar o aplicativo, vai ser excelente para você, tá? E os sites também de imobiliárias, tudo mais, ok? E veja os nossos próximos vídeos, que nós vamos explorar um pouco mais sobre essa questão de transporte e localização. Pronto, nós vamos encerrar aqui. Espero que você tenha gostado, espero ter ajudado, ter contribuído com esse mindset, com essa forma aí de ver, porque a partir disso você vai fazer uma ótima pesquisa, tá? E vamos colocar mais vídeos interessantes para você. Tudo de bom, até a próxima!